Podemos ir por quarto, gente? A gente não vai terminar hoje, mas a gente vai refletindo um pouquinho mais sobre o cérebro triuno, tá? Porque ele vai continuar agora falando, estudando o cérebro, no entendimento que o cérebro é só o quê? Instrumento do espírito, da sua mente, que a mente está fora do cérebro, a consciência está fora do cérebro para a doutrina dos espíritas. Se você perguntar para um neurocientista, ele não vai dizer a mesma coisa. Ok? Podemos? Casa mental é onde nós residimos. E eu pergunto, como temos cuidado dessa casa? Porque é a casa mental. É onde nós moramos. A nossa mente é onde nós moramos, essencialmente. Como temos cuidado dessa casa? Está limpa, está suja, está cheia de luz? Estamos tentando limpar, estamos tentando tirar poeira, tentar tirar o mofo. O que a gente está fazendo? Ok, Márcia, sem problema. Como estão os cômodos dessa casa? Porque a gente viu que tem pelo menos ali, né, pelo cérebro triuno, tem pelo menos 3 cômodos essa casa. Como tem sido o intercâmbio entre esses cômodos? Estão arrumados, desarrumados? Conversam entre si ou brigam entre si? Ou se desprezam entre si? É para a gente refletir. Jesus mora nessa casa, gente? Eita! Aí eu botei Jesus ali no balancinho. Jesus mora nessa casa? Ah, isso mora. A gente deixa ele entrar? Tem um koan que fala assim, que haviam 3 grandes sábios reunidos, um deles levantou, tinha uns sábios reunidos, era um agrupamento de sábios, eles estavam reunidos, um deles levantou e falou assim, eu dou 2 moedas, dou uma moeda para quem me dizer onde Deus reside. O outro levantou e falou assim, eu dou 2 moedas para alguém me dizer onde Deus não reside. Só quero saber como é que Jesus está morando com a gente nessa casa. Há muitas moradas na casa do meu pai. Tem uma passagem de João que fala. E a gente que pensava até então, há muitas encarnações passadas, quando a gente leu isso aí de Jesus, pensava, depois que a gente já teve uma noção de planetas, né, que veio a ciência, a gente pensava nas moradas como os planetas, né? Aí veio o raio da doutrina espírita em 1857, falou que tem as dimensões espirituais. Nossa, isso já complicou a nossa vida, porque tem mais moradas, não tem? E aí hoje, deixa eu voltar aqui, hoje, nas obras de André Luiz, a gente descobriu que tem mais moradas ainda na casa do Pai, que é a nossa casa mental. E é na casa da gente que a gente tira as máscaras, tira a roupa. Então, como Deus me vê? Não como eu gostaria que ele me visse, com as máscaras. Mas ele me vê sem nada, sem máscara, sem armadura, sem roupa, sem nada. Nu e cru. Por isso que o sábio disse, dou 2 moedas para dizer onde Deus não reside. O pensamento é um instrumento que molda, que dá forma, qualidade e propriedades ao fluido cósmico universal, não é? Está lá no capítulo 14 do livro A Gênese, onde vai falar para a gente que o pensamento e a vontade moldam o fluido cósmico universal, não é? A sua parte quintessenciada. Eu pergunto, o que nós temos criado na nossa mente? Porque é o que criamos, é o que atraímos. Podemos seguir? Vocês estão silenciosos. Mas eu também fiquei quando eu fiz essa aula. Eu também fiquei. E estou ainda. Só que eu tenho que falar, isso aqui é maldade. Isso aqui a gente já falou sobre o cérebro triuno, que
foi falado nesse livro em 1947 e que a teoria só foi proposta pelo neurocientista Paul MacLean nos anos 70 e publicada em 90, para ver como a doutrina é vanguardista. Não podemos esquecer que o cérebro é uma estrutura única, mas foi dividido didaticamente em 3 segmentos principais para mostrar, nesses 3 segmentos, como a nossa mente se conecta ao nosso cérebro físico e o que ele deságua em cada andar dessa casa, desse cérebro, né? Dessa estrutura cerebral. Como a casa mental deságua na estrutura cerebral. Isso aqui também, isso é só para a gente reforçar e não esquecer que o cérebro é o instrumento, o espírito é que tem a faculdade, para nós espíritas. Isso aqui é para reforçar, porque a gente tem que buscar a universalidade dos fatos, não é assim? Da doutrina dos espíritos. Foi perguntado a Emmanuel, no livro O Consolador, se a genética está submetida às leis puramente materiais. Ou seja, ao automatismo, né? Puramente ao acaso. Será que a genética é assim? As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque aos geneticistas comumente se deparam incógnitas, inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Então, a genética para nós espíritas, ela é efeito e não causa, porque a causa está no psiquismo, está naquilo que nós semeamos, está naquilo que nós plantamos. Se nós plantamos cardos, nós vamos colher o quê? Espinhos, não fica esperando colher maçã. Então, é aquilo que trazemos dentro de nós, da nossa bagagem evolutiva, que vai determinar o nosso corpo biológico. Essa é a resposta que o Emmanuel dá para nós. É isso que está nas obras, em todas as obras de André Luiz também. Foi? Então, nós somos produtos de quem? Do acaso ou nós somos produtos de nós mesmos? Né? De nós mesmos. Então, as enfermidades, ainda que genéticas que possuímos, elas não são por um acaso, porque Deus não joga dados. Aliás, essa frase é do Einstein, vocês sabiam? Que Deus não joga dados? Depois eu vou achar a frase toda e vou mandar para vocês. Então, é só para a gente relembrar esses conceitos. Nós somos produtos de nós mesmos, e é ponto final. E se somos o que somos hoje, e se nosso corpo não corresponde àquilo que nós gostaríamos que ele correspondesse, não foi o acaso, fomos nós. Nós queremos um corpo melhor? Façamos hoje no presente, que está lá o 2º andar, vamos levar a luz do 3º para o porão das nossas existências, trabalhar os nossos conteúdos negativos, para que nós possamos, numa próxima vida, vir com um corpo melhor do que esse que nós temos hoje. O Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? Né? São perguntas da época. Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Então, a psique toda está no espírito. Então, se a psique está desequilibrada, é o corpo que desequilibrou a psique? Se vocês têm a dúvida, vão ler lá o livro Céu e Inferno, a carne é fraca. A carne é fraca ou o espírito que é fraco? Kardec vai explicar isso lá. É só para cercar que a gente não tem saída. A gente não tem saída. O espírita não tem saída. Não tem como ele chegar ali em cima e falar assim, não, senhor, é porque eu não entendi bem. O que você não entendeu, meu filho? Não só foi escrito, mas foi desenhado para você também. Não tem como alegar ignorância. E aí a gente só vai ler o caso de homicídio aqui, porque eu acho que eu nem vou ler, faltam 4 minutos. Eu vou deixar vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, façam.
E depois a gente vai entrar no caso do homicídio, que é o caso da obsessão, né, que ele vai explicar por que aquele enfermo no hospital está obsidiado, que ele não foi obsidiado, ele não estava ali como de gaiato no navio, ele plantou e colheu. Cabe a ele agora fechar as portas que ele deixou aberta, isso sem culpa nem desculpa, porque o caminho é sem culpa e sem desculpa, é responsabilizar-se e se quitar. Voltar para a harmonia da lei, se aproximar da lei novamente. Então, vai explicar o caso para a gente poder entender aquela temática. Foi? Vou parar aqui. Se vocês tiverem perguntas, façam, por favor. Se não, eu vou pedir a Leida que faça a nossa prece de encerramento da aula. Eu não sei se tem perguntas no chat, porque agora eu me perdi. Não. Foi? Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta, alguma coisa assim? Então, eu vou solicitar a Leida que, por gentileza, faça a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido irmão, nosso mestre, nosso auxiliar de tantas e tantas vidas e tantas outras que ainda teremos, na certeza de cada vez mais aprimorarmos. Aos nossos amigos da espiritualidade, os nossos queridos mentores, também lhe agradecemos imensamente pela oportunidade da vida, pela oportunidade do dia de hoje, mais uma vez por esse estudo que tanto veio engrandecer e colaborar com as nossas interpretações que fizemos isoladas durante a leitura, que aqui em conjunto abriu-se o leque de tantas informações e orientações para que assim possamos ter e procurar nessa estrada da vida o caminho correto para o nosso melhor viver. Que nos auxilie, queridos amigos, para que essa vontade que nesse momento aqui temos desse estudo esclarecedor possa permanecer nos dias que se virão, em especial nessa semana que o nosso querido Brasil passará por tanto tumulto, mas que possa também, querido Mestre, querido Deus, nosso querido Pai, amparar a todos nós brasileiros, nós irmãos, nessa fraternidade universal que tanto nos auxilia no nosso crescimento. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, que aqueles que temos em mente no momento de agora possam também receber essa alegria que estamos tendo através desse estudo, na certeza que também estamos na busca, mas na certeza de que alcançaremos a nossa realização moral, nosso encontro ideal na espiritualidade. Mas para tal ainda precisamos trabalhar muito, mas que continue nos dando força, coragem, sabedoria, Senhor, persistência para prosseguirmos nessa nossa viagem. Olhai por cada irmão, que como já disse, temos em mente, que possam parar a nossa família e que possamos, daqui a 2 semanas, estarmos juntos novamente para cada vez mais irmos de encontro ao nosso eu, realizando assim, Senhor, as nossas descobertas, o nosso aprimoramento. Envolva cada um, envolva cada lar aqui presente, também aqueles que temos em mente que possam receber essas boas vibrações. E mais uma vez agradecemos por essa oportunidade, pela oportunidade da vida. Que assim seja. Assim seja. Gente,